Eu vos cumprimento com a doce e gloriosa paz do Senhor Jesus. Estamos aqui mais uma vez para nós tratarmos de assunto inerente ao reino de Deus. E desta vez eu quero abordar sobre os falsos profetas, que na realidade essa questão de falso profeta sempre foi debatida e há textos bíblicos tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento a respeito deste assunto, advertindo no Velho Testamento, no caso, a Israel contra esses falsos profetas. E no Novo Testamento há advertência para a igreja. Agora questionamos, quem são os falsos profetas? Eu gostaria de abordar alguns assuntos para que as pessoas tomem conhecimento, tomem consciência da gravidade do assunto, porque nesses últimos dias, mais do que em qualquer outro momento, se fala tanto em falsos profetas e nunca apareceu tantos. Mas eu gostaria de meditar com vocês no texto que se encontra lá em Mateus, capítulo 7. Eu vou ler o versículo 15. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestido como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Advertência do Senhor Jesus. E como eu falei, no Novo Testamento tem inúmeras questões. O próprio Jesus falou sobre isso em várias ocasiões, também no livro em pauta, em Mateus capítulo 24, o Senhor Jesus também faz essa advertência. Está lá em Mateus 24, 11, quando ele diz: e numerosos falsos profetas aparecerão e enganarão a muitos. Agora, quem são, na verdade, esses falsos profetas? Eu vou dar alguma pista, eu vou dar algumas informações para que as pessoas não caiam nesse texto que acabei de citar. Não se engane com os falsos profetas. E eu quero classificar esses falsos profetas em dois grupos. Primeiro, há aqueles grupos isolados, individuais. Esses grupos que não estão vinculados a igreja nenhuma. Não tem uma denominação que segue. Não são submissos a pastores. Muitos até se autodenominam pastor, pastora, missionário, mas eles não estão vinculados. Eles não têm uma cobertura de ninguém. Esses são os mais terríveis, porque eles são arrogantes, presunçosos, se apresentam como dono da verdade e coloca todo mundo no inferno, só ele está certo, e aparece com a relação de proibições, de coisas que não deve fazer, e qualquer um que sair de uma trilha daquilo que ele explica, daqueles que ele defende, já está condenado ao inferno, na visão desses falsos profetas. O segundo grupo são os líderes de igrejas. Esses líderes, eles têm mais popularidade, eles têm mais amplitude na sua divulgação das suas heresias, é claro. A palavra de Deus também adverte isso, se nós lermos lá em 2 Pedro, no segundo capítulo, capítulo 2, a partir do versículo 1, nós vamos encontrar também uma advertência muito séria, e diz até que esses homens fazem de vocês negócios. Observa, Jesus disse, lá em Mateus 24, que vão surgir numerosos e enganarão a muitos. Em 2 Pedro, capítulo 2, memorizem isso. A partir do versículo 1, também é dito
que eles se apresentam como ovelhas, mas são vestidos ou são lobos devoradores, vestidos de ovelhas, mas são lobos. Diz ainda que eles farão de vocês negócios. Agora, como identificar essas pessoas? Aí é muito fácil. Quer dizer, fácil para quem acompanha na Bíblia. O primeiro passo é você ter a Bíblia como a sua única regra de fé e prática. Se fugiu daqui, se fugiu da palavra de Deus, não segue. Deus não tem duas palavras. Deus não tem duas Bíblias. Ou é esta Bíblia que nós pregamos, ou não serve. Esta é a grande realidade. Agora, o grande problema é que as pessoas não leem a Bíblia. E como diz o texto que nós já citamos, enganarão a muitos. Porque eu fico pasmo com a quantidade de pessoas que seguem esses falsos profetas. São inúmeros. Até idolatram, até divinizam essas pessoas. Isso é muito triste. Agora as pessoas precisam tomar consciência do que é a verdadeira palavra. Primeiro vamos falar desse primeiro grupo. E vocês sabem que tem muitos. Os grupos individualistas é o único, independente, franco atirador, não obedece a ninguém, não tem ninguém como referência, são eles mesmos, são deuses, dono da verdade. E não quero aqui citar nomes, mas dentro das redes sociais vocês vão encontrar. Agora, como identificar? Primeiro aparecem com profecias mirabolantes, profecias que fogem totalmente do contexto bíblicos, profecias que na sua mente doentia, nas suas alucinações, veem coisa. Observe que recentemente propagava-se 3 noites de escuro que nunca chegou. Marcaram várias datas. Cada um desses falsos profetas que se apresentavam marcava uma data específica. Nenhum fato aconteceu. Mas eles diziam que ia ter 3 noites de escuro, que ia aparecer demônios na rua, e etc, que todo mundo já conhece essas meninices, que essas pessoas com certos transtornos mentais apresentavam. Agora, o que eu fico pasmo é que as pessoas acreditam nessas coisas sem consultar a Bíblia. Apareceu um outro que soltou alguns cavalos de Apocalipse, soltou um cavalo amarelo e eu acho que esse cavalo está correndo até hoje. Se alguém encontrar, prenda. Porque esse falso profeta soltou os cavalos de Apocalipse antes do tempo. Por que eles fazem isso? Porque são egoístas, porque são gananciosos, porque eles querem ter notoriedade, eles querem divulgação, eles querem propagação, eles não são humildes. E por sinal, vocês até percebem o comportamento deles, eles não são humildes, são arrogantes, eles determinam. E qualquer um que questionar essas suas profecias, eles ameaçam. Esta é a grande verdade. Eles colocam no inferno e começam a apontar uma série de itens, de proibições. Não pode, não pode, não pode, não faça isso, não faça isso. Gente, acompanhe a Bíblia. Eu gostaria de sugerir que vocês lessem todo o livro de Atos dos Apóstolos e vocês veem que não aconteceu nada do que eles falam. Essas proibições ridículas
não pode pentear o cabelo assim, não pode pentear assim, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Está na Bíblia? Se não está, obedece não. Gente. Vamos deixar de infantilidade. Estuda a palavra de Deus. Acautelai-vos que ninguém vos engane. É a grande advertência do Senhor Jesus Cristo. Não se deixe enganar. É muito fácil identificar essas pessoas. A gente percebe, não precisa nem ser nenhum especialista. Mas a gente já nota que essas pessoas têm um certo transtorno mental. Observa-se logo de início. Lamentavelmente. O segundo grupo é o grupo dos líderes religiosos, dos pastores ou falsos pastores, que por sua ganância fazem de vocês negócios. É o que fala a palavra de Deus. Vocês são para eles simples mercadorias. Eles querem ganhar dinheiro. Ao contrário do grupo primeiro, eles liberam tudo. Quer dizer, todo extremo é prejudicial. É a doutrina do não pode. Doutrina de não pode isso, não pode aquilo, não faz isso, não faz aquilo. O segundo grupo é a doutrina de pode. Então você pula, você dança, você faz piruletas, você cai no chão e faz tudo que a Bíblia não ensina. E nesses últimos dias, nós temos visto uma quantidade terrível desse tipo de comportamento. Pessoas que dançam no púlpito como se tivesse, eu vou ser muito duro agora, possessos. Que, por sinal, o mesmo rito do candomblé, do Xangô, do Nagô, acontece nessas igrejas. Eles rodopiam, eles levantam a mão e colocam a mão sobre a testa e rodopiam. Vocês sabem o que é isso? É uma saudação a Nagô, no candomblé. Aí eu não sei como é que igrejas, ou melhor, que se dizem igrejas, têm esse comportamento, tem aqueles que se vestem tudo de branco. Se vocês encontrar um terreiro de candomblé, vocês vão ver que os babalorixás e as ialorixás e os seus adébitos também estão todos vestidos de brancos com pano na cabeça. E essas igrejas fazem o mesmo. Se vestem de branco, rodopiam. Vocês sabiam que na Umbanda, cada gesto tem um simbolismo, tem uma saudação a um demônio. Ora está saudando Iemanjá, outra saudando Nagô, outra saudando o Exu. Aí eu fico pasmo quando eu vejo nessas igrejas esse mesmo tipo de saudação. E disse que são evangelho. Que ninguém vos engane. São falsos profetas. E dentro desse segundo grupo, tem aqueles que são mais formais. Tem suas igrejas, seus púlpitos organizados, eles pregam alguns textos isolados da Bíblia, louvam como as igrejas tradicionais, cantam hinos, mas eles são sutis. Agora é fácil identificar esse segundo grupo. Sabe por quê? Observa se existe o cristocentrismo nessas igrejas, ou seja, a centralidade de Jesus Cristo em todos os ritos, em todas as adorações. A mensagem é uma mensagem de salvação para a alma. É esta a forma mais fácil de identificar. Eles pregam perdão dos pecados, eles pregam arrependimento
Eles pregam arrebatamento, eles pregam a Jesus Cristo crucificado, eles pregam que é preciso arrepender-se dos seus pecados e aceitar Jesus como o único Salvador, ou só fala que você vai ser feliz, vai ser abençoado, independente de qualquer coisa, você vai ser próspero quando você dá todo o seu salário para eles, você vai ser abençoado quando você entregar tudo para a igreja, e em nenhum momento se fala no perdão dos pecados. Este é o ponto-chave. Eu vou repetir. Você precisa observar se essa mensagem transmitida nesses grupos são mensagens de arrependimento, se são mensagens de perdão, se são mensagens de transformação. É preciso que quando alguém aceite Jesus como seu Salvador, eles tenham um arrependimento completo, mudança de atitude, mudança de comportamento. Somente assim eles podem dizer que nasceram de novo. Se não tiver enquadrado dentro desse item, fuja. São falsos profetas. O que é que eles dão mais ênfase? A pregação da palavra de Deus, ao evangelho ou ao dinheiro? Se a mensagem central não for a Bíblia, porque tem muitos que nem lê Bíblia no púlpito. Eles nem pregam o evangelho de salvação. As mensagens são superficiais. Observa bem. Então vocês vão identificar agora o falso profeta com esse comportamento. Porque falso é o seguinte: todo falso, ele se parece com o verdadeiro. Observam as plantas, os frutos, são semelhantes. Jesus advertiu sobre o trigo e o joio. Para a pessoa que não é especialista, que não conhece de agricultura, ele não vai identificar o que é trigo e joio são parecidos. As pessoas que não vivem na roça, ele não vai identificar o que é uma mandioca comestível e uma mandioca brava. A comestível, na minha terra, nós chamamos de macaxeira. Mas a macaxeira no Nordeste e a mandioca são idênticas. Só as pessoas que realmente conhecem identificam as duas. Então, voltando isso para a igreja dos falsos profetas, eles parecem com o verdadeiro. Tem nome de igreja evangélica, fala em Jesus Cristo, fala em Deus. Tem cantores, tem instrumentos, cantam hinos. Como é que eu identifico? Já falei anteriormente, eu vou repetir. Identifica se Cristo é o centro das atenções. Ou é ele mesmo, o líder? Porque geralmente o líder é que aparece como o centro das atenções. Não é Jesus. Eles pregam arrependimento. Eles falam que a igreja vai ser arrebatada. Muitos nem tocam nesse assunto. Fala só em prosperidade. É uma mensagem que a gente chama de mensagem triunfalista. Tudo vai dar certo, com a condição, se você entregar o dinheiro para eles. Esta é a realidade. Então, está aqui, querido amigo, a forma, a tática de nós identificarmos os falsos profetas, seja do primeiro grupo, seja do segundo grupo, eles têm uma particularidade. Eles são peculiares. No primeiro grupo, essas pessoas, esses homens e essas mulheres que se dizem profeta de Deus, citam profecias que não estão na Bíblia. O segundo grupo, eles não têm Cristo como o centro das atenções. Eles não pregam o evangelho genuíno. Agora as pessoas se envolvem, as pessoas caem,
porque não conhecem a palavra de Deus. Vai estudar a Bíblia. Vai entender a palavra de Deus, que eu tenho até um vídeo já editado, que o título é Entendes o que lês? Lê cuidadosamente, lê os textos bíblicos, e quando esses profetas aparecerem, seja nos templos, seja nas redes sociais, o que eles falar, observa se está adequado com a Bíblia, se enquadra na palavra de Deus. Se não se enquadrar, fuja dessas pessoas para a sua própria salvação e felicidade. Que Deus vos abençoe. Não se esqueça de dar o seu like. Não se esqueça de se inscrever no canal e acionar o sininho para que você receba mais notificações. Amém? Deus vos abençoe ricamente.